Rádiocast Sindiúti, o podcast da educação. Olá pessoal, aqui é a Vera Lima, estamos abrindo mais um Roda de Conversa. Esse programa é feito para você com muito carinho pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Nós estaremos juntos e juntas na próxima hora e hoje vamos trazer mais uma vez a luta da educação contra o regime de recuperação fiscal do governo Zema. Daqui a pouquinho nós vamos conversar diretamente da Assembleia Legislativa com a nossa querida diretora Marcele Amador. E hoje é um dia de luta, muita luta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Daqui a pouquinho nós estaremos com a Marcele Amador conversando conosco sobre a luta que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Nós vamos colocar a Marcele no ar. Daqui a pouquinho, Marcele. Tudo bem, querida? Oi, querida. Você está no ar aqui falando para o Brasil e o mundo. Tá tudo bem, né? Sim, tá tudo bem, aliás, assim, estamos na luta, né? A gente segue aqui, estamos aqui em vigília permanente na Assembleia Legislativa, acabamos de ter uma reviravolta aqui, né? Sim. Novamente foi adiado o processo aqui. Sim. Para quem não sabe, a gente está na luta contra o regime de recuperação fiscal, né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, saudade de estar aí com vocês ao vivo, né? Pois é. Infelizmente, o regime de recuperação fiscal do Romeu Zema não nos permite sair daqui da Assembleia. Inclusive, eu estou muito bem acompanhada aqui por várias entidades sindicais e eles vão falar um pouquinho com a gente também. Mas eu queria primeiro apresentar o cenário, o que está acontecendo, velho. Sim. A gente está ao vivo aqui na Assembleia. Na verdade, tem 5 anos, né, Vera, que a gente está lutando contra o regime de recuperação fiscal. Exatamente. E o que é o regime de recuperação fiscal? É um plano, um projeto que o Romeu Zema apresentou para resolver a questão da dívida de Minas com o governo federal. Só que detalhe, e a gente já tem provas disso, nunca foi para resolver a dívida, E para entrar nesse projeto, nesse plano, tem alguns requisitos que prejudicam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras públicos. Sim. Mas, de uma forma geral, prejudica toda a sociedade de Minas Gerais. O que é isso? O que está previsto nesse plano? 9 anos de congelamento de salário, 9 anos sem concurso e também a privatização das nossas empresas estatais. E é por isso que a gente está travando uma luta há 5 anos, mas essa luta está mais intensa nos últimos meses e especificamente nesse mês de novembro, quando a tramitação foi acelerada aqui na Assembleia. A oposição ao regime de recuperação fiscal seguiu obstruindo a pauta durante esses meses, esse último mês. Só que quando foi semana passada, mudou-se a tática. Sim. O bloco resolveu, então, a oposição e o bloco Democracia e Luta, junto com o Sargento Rodrigues, decidiu, então, que deveriam votar e colocar, divulgar para a população, para que todos soubessem, quem são os deputados e as deputadas que são favoráveis ao regime de recuperação fiscal e que estão contra os servidores. Certo. Então, mudou-se a tática. E o que aconteceu, Vera? O que aconteceu, ouvintes? O que acontece é que o governo Zema, os deputados zemistas, não tiveram quórum. Não teve quórum para a votação. De novo, né? A votação começou de novo. A votação começou de manhã. À tarde também não teve quórum, foi suspensa e transferida. E o que acontece? Também, de novo, não teve quórum. Então, gente, nós estamos aqui com a Marcele Amador, que é a nossa diretora estadual do Sindiúti, nos contando o que está acontecendo na Assembleia. É uma luta, a educação está lá, mas também outras categorias do funcionalismo público. Lembrando que são mais de 30 entidades, né? Na semana passada já eram 26 e vão chegando mais, se juntando. Gente que está aí fazendo a luta em defesa do funcionalismo público, gente que está na luta contra o regime de recuperação fiscal. E nós estamos, então, com a nossa queridíssima Marcele Amador, diretora estadual do Sindiúti e coordenadora do Departamento de Comunicação. Então, Marcele estava contando pra gente que, de novo, depois da luta firme da Frente Mineira em defesa dos serviços públicos, né? E aí de obstrução dos deputados e deputadas. Pois bem, então eu vou contando para vocês o seguinte. Por que a Frente Mineira em defesa dos serviços públicos está se posicionando contra o regime de recuperação fiscal?
Marcele, eu estou contando aqui para o pessoal, e você já está aqui sendo ouvida por nós, por que o regime de recuperação fiscal é ruim. São 9 anos de salários congelados, mas também tem outros processos que são negativos nesse imbróglio todo. Não é isso, Marcele? Porque tudo isso, é importante dizer que tudo isso impacta na vida e na economia do povo mineiro, né? A gente tem uma campanha sendo feita há muitos anos de combate aos servidores públicos, né? Sim. E as pessoas que falam mal dos servidores públicos nem sabem por que estão dizendo isso, na verdade. Não entendem quem são os servidores, quem são esses servidores públicos. Porque ficou embutido na cabeça servidores que recebem altos salários e a realidade não é essa. Nós estamos dizendo daquela pessoa que está lá atendendo no posto de saúde, dos trabalhadores da segurança, que fazem a segurança do município, que resolvem as questões do judiciário, da fiscalização orçamentária do Estado, dos professores e professoras, das pessoas que atendem nas escolas. É dessas pessoas que a gente está dizendo. E essas pessoas são arrimo de família. Impactar na vida dessas pessoas, na vida orçamentária, na sobrevivência dessas pessoas, é impactar na sociedade mineira. E isso é muito importante a gente destacar. Mas eu estava dizendo, Vera, que na última semana, então, houve essa virada, né, de falar, então, vamos votar o regime de recuperação fiscal para que a população saiba quem são realmente os deputados e deputadas que são favoráveis a esse desmonte, a essa destruição. E aí não teve quórum. O que prevê o estatuto? De acordo com os acontecidos, volta novamente as emendas para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária às 11 horas. Então, essa foi a virada do que aconteceu, acabou de acontecer. Então, durante o dia, nós não vamos ter nenhuma movimentação sobre o regime de recuperação fiscal aqui na Assembleia e volta, então, a partir das 11 horas e provavelmente volta para plenário na quarta-feira. Então, a gente está estamos exaustos dessa luta, mas a gente não vai desistir de lutar pelos nossos direitos e de lutar pelo povo mineiro. E aí, Vera, eu vou passar o telefone aqui para as pessoas que estão aqui me acompanhando, estão junto com a gente. Eu vou passar primeiro para o Jairo, da CUT Minas, que está aqui conosco, também incansável, e depois eu passo para a Raquel, que é do Sintep. E aí ela também vai falar do ponto de vista da segurança pública, né? Como é que está essa situação aqui na Assembleia. Vou passar para o Jairo. Ok. Vamos lá, então, ouvir Oi, Jairo, presidente da CUT Minas. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, Vera. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, mais um dia, né? Sim. De muita pressão em cima dos deputados aqui. E está claro para a gente que o Zema não tem maioria aqui na Assembleia para poder votar isso, sabe? A questão do regime de recuperação fiscal. Também tivemos notícias do fim de semana em Brasília, da reunião com a Haddad, com o próprio Pacheco, sobre a questão de uma proposta que realmente acaba com a dívida de Minas Gerais, né? E a questão do próprio Supremo adiar o prazo. Então parece que isso também contaminou aqui a Assembleia, mas a gente continua numa pressão muito grande, sabe, Vera? Sim. E é importante que nossos ouvintes entenderem aí, a unidade dos funcionários públicos continua muito forte, a CUT está ajudando aqui nesse processo, ajudando a organizar isso aqui em Minas Gerais, né? Uma unidade que a gente nunca tinha visto, de todo o funcionalismo público, junto aqui nessa questão da Assembleia, entendendo que o regime de recuperação fiscal é ruim para o funcionalismo público, mas é também ruim para a população mineira, né? E aí você mexe na questão dos serviços públicos, que é onde a grande maioria usa, e a gente poderia perder a questão de saúde, educação, a própria segurança pública, perder estatais como CEMIG e Copasa e Codemig. Então a nossa luta aqui está muito grande e a gente com a esperança que vem aí essa questão do Supremo adiando o prazo e a gente possa de fato negociar algo que seja com uma proposta que consiga acabar com a dívida do Estado de Minas Gerais, que não é o que o regime de recuperação fiscal vai fazer. Ô, Jairo, ele mantém a dívida, ele aumenta a dívida. Ô, Jairo, Sim, é uma pergunta que não quer se calar e o pessoal sempre pergunta aqui pra gente no programa Roda de Conversa, se haverá a possibilidade de evitar aí a privatização da CEMIG, da Copasa, a entrega da Gasmig, porque a gente vê o processo de privatização sendo contestado e dando errado por todo canto no país. Então, há essa preocupação. Você acha que é possível, dentro dessa negociação que vai ser intermediada com o governo federal, de poupar essas empresas? Sim, Vera, a gente entende que há possibilidades, né? De manter as empresas no Estado sem serem privatizadas
ou numa negociação com o governo federal, esses ativos irem para o governo federal para poder pagar parte da dívida do Estado, né? Sim. Mas foi construído propostas, né, pelo movimento sindical, pelo movimento social, numa conversa, e foi entregue um documento para o Haddad e para o Rodrigo Pacheco, no sentido de que está sendo construída essa proposta junto com eles, de que o Estado teria autonomia, no caso, de uma possibilidade de venda da empresa no futuro, né? Certo. E que o Estado teria prioridade de compra, caso seja colocado isso. E também que coloque-se o que hoje nós temos aqui na Constituição Mineira. Caso mais para frente alguém tenha a ideia de vender a CEMIG mesmo federalizada, por exemplo, que passe pelo referendo popular aqui em Minas Gerais, que o povo mineiro decida, que é a empresa é do povo mineiro. Tá Ela certo. está sendo colocada agora por uma questão da dívida, mas a ideia é que ela volte para o Estado de Minas Gerais, quando o Estado tiver com as suas contas mais equilibradas, que a gente consiga trazer CEMIG, trazer Copasa e trazer Codemig de volta para o Estado de Minas Gerais. Muito bem, a luta é essa, né, Jair? Que ainda tem um referendo, né? Mais uma derrota aí pro Zema, né? Porque ele quer acabar com o referendo, né? Mas não vai conseguir, não. Nós vamos com muita luta com o povo mineiro. A população já está entendendo que tem alguma coisa errada. Sim. Já tem uma dúvida na cabeça das pessoas, né? Então é isso. A gente continuar dialogando, continuar conversando com as pessoas, mostrando que o governo Zema não é tão competente quanto ele fala, né? Teve aí a questão do aumento da dívida do Estado, o governo Zema. Então, um governo cheio de problemas, e a gente está aqui para tentar ajudar. Que Minas Gerais tem uma outra proposta, que o povo mineiro consiga viver melhor aqui em Minas Gerais, com serviços públicos de qualidade, com as empresas estatais aqui em Minas Gerais, e fazendo uma discussão séria sobre essa dívida que é grande, mas que precisa precisa acabar essa dívida, né, velho? Não podia ficar a vida inteira com essa dívida nas nossas costas. Com então, certeza. esse processo. Nós somos firmes aqui na Assembleia para poder barrar o regime de recuperação fiscal. Tá certo, Jair. E aí a frente, né? Uma frente que congrega aí quase 30 entidades putistas e também de outras entidades de apoio, não é? Então, quer dizer, é uma galera que está unida e forte, né? Fortalecida uns pelos outros, né? E eles estão aqui doidinhos para conversar contigo também. Vamos lá. Vou poder ouvir aqui para a Marcele, para o pessoal poder conversar contigo. Um abraço. Obrigada, Jairo, presidente da CUT Minas aqui no Roda de Conversa. E depois do intervalo, Marcele? Não. Isso, e depois nós ainda vamos conversar. Tem mais gente aqui. Isso, e você já prepara. Mais gente aqui. E você já prepara para depois do intervalo. Eu vou passar para a Raquel, do Sindep, depois vou passar para a doutora Camille, que é do Sindepol Minas. Tá, elas duas vão falar aqui com a gente antes do intervalo, né? Agora, isso. Vamos lá, então. Pode conversar com elas aí. Olá, Raquel, tudo bem, querida? Tudo jóia. Bacana. É Raquel do Sintet? Raquel Faleiro do Sindep, Sindicato dos Escrivães de Polícia. Do Sindep. Ei, Raquel, você também já esteve aqui conosco, não é? Muito bem. Sim. E nos fale aí sobre a mobilização de vocês, sobre a força que os une. Enfim, faz uma leitura pra gente do momento. Representando as forças de segurança, né? A doutora Camille também vai falar por nós. Mas a gente está acompanhando de perto essa guerra que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, né? E a gente está fazendo o possível para manter o estado de mobilização permanente aqui contra o regime de recuperação, somando forças com todos os representantes do funcionalismo público, de todos os setores. Tem representantes da educação, da saúde, energia, águas, né? E a gente está aqui junto com eles. A segurança pública está com problemas específicos muito grandes. A gente está com déficit salarial de mais de 40%, de inflação, né? Perdas inflacionárias que não estão sendo repostas. A gente está com déficit de pessoal de aproximadamente 50%. Ou seja, a gente está trabalhando com a metade do efetivo que deveria ter nas delegacias hoje em dia. Mas a gente acabou deixando essas pautas para um segundo momento, porque a briga principal agora, o objetivo nosso é barrar o regime de recuperação. Porque a gente precisa proteger a população de Minas desse regime que vai ser a falência do serviço público, né? Sim. Está muito claro para a gente que a questão aqui não é sobre a dívida, que o governo ele tem um projeto que é para acabar com o serviço público, para privilegiar uma minoria, né? E para isso ele não está medindo esforços para passar por cima dos servidores públicos. E a consequência disso é acabar com o serviço que a população, principalmente a população mais pobre, precisa, né? Certo. Quem precisa de escola pública, quem precisa de saúde pública, principalmente, são as camadas mais pobres. Então, vão ser as pessoas mais atingidas se esse regime passar. E é por isso que a gente vai continuar aqui, junto, lutando com todas as nossas forças para que esse projeto cruel do governo não passe. A gente está aqui permanentemente mobilizado para fazer o barulho que for necessário até a gente ser ouvido e conseguir barrar essa crueldade. Tá certo. Raquel, a doutora que está com você também, quer dar uma palavrinha conosco?
Se vocês quiserem fazer, a doutora Camille, né? Se vocês também quiserem, a Marcela estiver aí, quiserem fazer alguma pergunta para ela, eu já começaria pedindo para a doutora Camille, perguntando para ela, assim, que é uma preocupação que sempre os ouvintes estão nos fazendo aqui, né? Dos principais prejuízos que esse regime vai trazer para a população. Se ela puder nos elencar alguns do ponto de vista dela, do trabalho que aí vocês têm feito e enxergado. A gente tem falado muito da questão do congelamento de salários, mas a gente sabe que tem outros, né? Sim, com certeza. Antes de passar para ela, eu posso até te adiantar um que impacta diretamente a Polícia Civil. Como eu falei dos 50% de déficit que a gente já atende pessoal, vai congelar os concursos públicos também, né? Vão ficar 9 anos sem reposição de pessoal. Então, imagina, se hoje a gente já tem um déficit de 50% de policiais, se já é essa morosidade para atendimento numa delegacia, imagina se as pessoas que se aposentarem e saírem, né, porque vão ficar desestimuladas, imagina se esse quantitativo for diminuindo com o tempo e não for sendo reposto. E a criminalidade só aumenta, né? Então, esse é um impacto grande para a população já de cara, que é a diminuição da quantidade de policiais nas delegacias. Eu vou passar para a doutora Camille, então, e pedir para ela para elencar outros danos que esse regime de recuperação vai trazer para a gente. Ok. Doutora Camille, bem-vinda. Tudo bem? Na luta, né? Na luta, né, doutora Camille? 40 dias aproximadamente, né? Sim. Que nós estamos lutando, a frente está lutando, tentando salvar o serviço de qualidade, o serviço público de qualidade para o cidadão, principalmente ao menos favorecido, porque a precarização do serviço público precariza também a entrega de um bom resultado, não é isso? Sim. E aí quem mais sofre é o cidadão menos favorecido, é a dona de casa que não tem outra fonte de renda, aliás, que não tem nenhuma fonte de renda, que vai buscar seus remédios cotidianos na farmacinha, que depende do serviço público para seu filho estudar, principalmente aquele que tem regime integral, não é isso? Sim. E sem professores, tem merendeira, tem a merenda. É tudo isso que está em jogo com o regime de recuperação fiscal, né? Tá certo. A precarização total do serviço público e, via de consequência, da oferta ao cidadão mineiro. Doutora Camille, tem uma pergunta aqui do Alberto Carvalho. Ele é da região aqui de Venda Nova. Ele pergunta o seguinte: porque o governo Zema, ele sempre falou das dificuldades, mas que estava colocando Minas nos trilhos. E a arrecadação de Minas sempre foi muito alta. E há um grande impacto aí em algumas empresas que estão recebendo isenção fiscal. Então, ele pergunta, e eu acho que era uma pergunta que era interessante fazer até para o governador, mas a gente também pode responder enquanto servidor: por que essa dívida só cresceu? Por que não diminuiu, não abateu essa dívida e agora quer congelar? O que acontece com a arrecadação de Minas? Para onde vai o dinheiro? Pois é, a falta de transparência do governo, né? Você veja só, nesses 40 e tantos dias que estamos aqui, por diversas vezes escutamos os deputados solicitarem ao secretário de Fazenda e à secretária de Planejamento e Gestão que apresentasse as contas do governo, que apresentasse o saldo do governo, etc. E não apresentavam, pois conseguimos um documento do Tribunal de Contas do Estado que confirma que afirma que em agosto de 2023, são os dados que tem até agosto de 2023, a arrecadação, o saldo da conta é de 23 bilhões de reais, ou seja, de 16 para 23. Então, a arrecadação, certo, esse cidadão que está perguntando. Sim. Exatamente, é uma pergunta procedente boa. Sim. Por que aumentaram os impostos, né? Sim. Foi taxado aí novos itens do cotidiano das pessoas, né? Sim. Foi sobretaxado. E ao mesmo tempo, o atual governo isentou os seus amiguinhos, né? Que são aqueles... As empresas de locação de veículos, as empresas de locação de veículos. Sim. Né?
Em 18 milhões de reais. Olha só. 18, né? 18 milhões? É um contrassenso. Eu sei, me parece que são 18 milhões, né, da isenção do IPVA. 18 milhões é muito da isenção dinheiro. de IPVA. É muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. Sim. Pois é, doutora Camila. Para essas empresas, né? Então, aí nós perguntamos ao Gustavo Barbosa, o secretário Gustavo Barbosa, através dos deputados, por que dessas isenções? E aí ele responde que se não isentar, as empresas vão embora de Minas Gerais. Será? Será que é isso? Pouco difícil de pensar assim, né? Mas, enfim, eu acho que são outras escolhas que talvez ele não queira nos dizer. Mas, enfim, tem luta, isso é importante dizer, né? Aí para o Alberto de Castro que nos perguntou, para os demais ouvintes, a educação, a saúde, a polícia civil, a segurança pública como um todo mundo unido, né? Veja o exemplo do Rio de Janeiro. Sim. Até Copacabana, os próprios proprietários, aliás, os moradores do bairro de Copacabana saem para defender as pessoas porque o Estado não se faz presente, e não se faz presente porque, por conta da precarização, está no regime de recuperação fiscal. Sim. Não tem viatura, não tem pessoal, um déficit de policiais. Pois é, e para um governo que diz que é diferente, que está colocando Minas nos trilhos, está ficando a dever, né? Não, está colocando fora dos trilhos, mais ainda, né? Sim, com certeza. Nós vamos ter um intervalo daqui a pouquinho. Eu vou pedir aqui o suporte para o pessoal da técnica para nos ajudar aqui com a música, mas nós temos um tempinho aí para suas considerações e ver com a Marcele se tem algum ponto que ela quer destacar. Talvez o do Sindifisco. Hugo, você está por aí, Hugo? Porque nós temos intervalo agora no nosso Roda, mas você quer dar uma palavrinha e voltar depois do intervalo, Hugo? Pessoal, nós estamos no Roda de Conversa, o programa do Sindiúti. Cadê o Hugo? Está por aí, Hugo? Está nos ouvindo? Agora não é o Vera? Sim. É um intervalo, não? Isso, nós temos um intervalo agora, Marcele, mas enquanto a gente está preparando aqui a música, eu já vejo com você se depois do intervalo, quem entra com a gente. Quem está aguardando aqui para falar, porque ele precisa sair, é o Emerson. É o nosso companheiro presidente do Sindeletro. Tá. Nós vamos de Seu Jorge, trabalhador brasileiro, porque eu acho que é exatamente o que nós estamos vivendo aí hoje, né? Mas então nós teremos então o Sindeletro, que traz uma boa prosa para a gente a respeito da questão aí que envolve a CEMIG, e depois o Hugo do Sinfaz Física. A luta é justamente para não ficar desempregado, por isso que nós estamos diretamente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Casa do Povo, né? Acompanhando aí a votação em plenário do regime de recuperação fiscal e da luta da educação. Marcele Amador é a diretora estadual do Sindiúti, está aqui conosco, né, Marcele? Chega mais. Estamos aqui no lugar onde a gente está travando uma batalha contra o regime de recuperação fiscal, e aí eu estou aqui, Vera, com o nosso companheiro eletricitário, Emerson, presidente do Sindeletro, e vamos pedir para ele falar um pouquinho, explicar, né, do ponto de vista da empresa, dos servidores, como é que está essa situação. Vou passar para ele. Tá certo, vamos lá. Emerson, bem-vindo. Olá. Chega junto aí. Saudações aí aos ouvintes. Ok, Emerson. A luta não para, né? Companheira, nós estamos aqui nessa reta final, né, da luta pelo sepultamento definitivo desse malfadado regime de recuperação fiscal e também como consequência também, né, como vindo do mesmo vácuo, o sepultamento das propostas do governo estadual de privatizar as empresas mineiras CEMIG, Copasa, Gasmig, Codemig. E é importante a gente ter essa compreensão porque, no caso as empresas públicas fossem de fato privatizadas, conforme o governador Romeu Zema gostaria que acontecesse, as consequências têm sido trágicas e os exemplos que nós temos tido têm sido muito ruins, né, Vera? Sim. A gente viu o que aconteceu em São Paulo, centrais em São Paulo até 4 dias sem energia elétrica, regiões periféricas até 6 dias sem energia elétrica, e teve uma parcela que a imprensa não noticiou, para não criar muito alarme, mas as regiões ainda mais periféricas e ainda mais pobres chegaram a ficar até 10 dias sem energia elétrica. Você imagina o que é nesse calor
até 10 dias sem energia elétrica. E não tem como reclamar, né? Não tem para quem reclamar, né? Não tem para quem reclamar. Isso trouxe consequências, inclusive, nesse calorão, inclusive para abastecimento de água, porque grande parte do abastecimento de água é feito através de bombeamento de água para as caixas d'água estratégicas, e sem a energia elétrica esse bombeamento não era feito. Então, grande parte dessa população das vilas, das favelas, das comunidades, chegaram a ficar sem energia elétrica e sem água. Você imagina o quanto que isso é drástico, por consequência da privatização recente que aconteceu lá em São Paulo. A gente tem exemplos mais antigos, né? O de Goiás, a gente tem um exemplo também de Amapá. Sim. E tem alguns exemplos também da privatização da água. Aqui em Ouro Preto, quando as contas de água chegaram a multiplicar por 10, por 30, por 50, por causa da privatização. Então, sepultar o regime de recuperação fiscal e sepultar a intenção de privatizar as empresas públicas, ela é uma necessidade pelo bem do povo mineiro. Sim. E é nisso que a gente acredita, é por isso que a gente está lutando. Ô Emerson, e assim, do ponto de vista da frente, vocês que estão agora, né, eu acho que pela primeira vez juntos, unidos e misturados, essa pressão, ela de fato, ela mobilizou vocês, que conseguiram ter aí uma pressão junto aos deputadas na Assembleia, que não é uma coisa fácil, mas a gente vê aí que todo canto onde passa um deputado, onde passa uma deputada, ela dá de cara com o servidor público, né, fazendo aí essa luta, esse diálogo, né, essa conversa, mostrando que, de fato, vai ser ruim para Minas Gerais. Ou seja, eu acho que é uma experiência suas também no Legislativo Estadual que nunca teve, né? É verdade, Vera. Vera, essa talvez tenha sido uma das experiências mais ricas da luta popular no último período. Eu também acho. Nós temos aqui 26 sindicatos unidos na mesma pauta, no mesmo nível de pressão. Há 40 dias, né? Há 40 dias. O governador Romeu Zema achou que isso passaria facilmente. E, de repente, com a união de todos os servidores públicos, dos sindicatos, das diversas categorias, das categorias das empresas públicas, a enorme pressão que veio fez com que os deputados recuassem. E é por isso que não foi votado até hoje. Porque na intenção do governador Romeu Zema, isso passaria em uma semana, lá quase 2 meses atrás, e a fatura estaria liquidada. Então, de fato, a organização popular, sobretudo através das representações sindicais, da mobilização que foi criada em torno disso, é que, de fato, impede que a votação tenha sido feita até hoje, e continuaremos resistindo. Inclusive, Vera, uma coisa que as pessoas talvez não atentem, é que as alternativas que estão surgindo, a alternativa é proposta pelo Rodrigo Pacheco, ou federalização das empresas do Estado de Minas Gerais e repactuação da dívida. Agora surgiu uma alternativa proposta pelo deputado Reginaldo Lopes, outra alternativa proposta até pelo Aécio Neves, que a gente já tinha esquecido que ele existia. Essas alternativas, elas só surgem porque teve uma pressão popular muito forte. Sim. Elas vêm no vácuo da pressão popular. Então, é significado de que a nossa luta deu muito resultado. Porque caso não houvesse toda essa resistência, a única alternativa que haveria era o regime de recuperação fiscal proposto pelo Romeu Zema, que relega a população do estado inteiro. A falta de saúde, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à segurança pública, e agora outras alternativas surgiram pela pressão popular. Tá certo. E assim, a gente sabe que um outro discurso, a própria população veio junto com vocês, porque a CEMIG, parece que são 2 milhões diários, né? De lucratividade da CEMIG nos cofres do Estado. 2 milhões diários. 2 milhões de reais todos os dias? Todos os dias. Então, a serem aplicados na saúde, na educação, nos serviços públicos em geral. Então, a população entende que isso é importante para o Estado, está com vocês também. Não dá para entender por que entregar uma empresa dessa para iniciativa privada. É o cúmulo do entreguismo e da falta de responsabilidade com o patrimônio que pertence ao povo mineiro. E, de fato, a dificuldade que eles estão tendo para explicar as estratégias deles tem sido aproveitado por nós para poder mostrar para a população quem, de fato, está do lado do povo. Tá certo. Então, a luta na Assembleia vai continuar. Vai continuar e nós não desistiremos enquanto esse regime de recuperação fiscal não for sepultado de uma vez, enquanto a gente não vencer a batalha pela permanência das empresas públicas na mão do povo, que é o seu verdadeiro dono.
Tá certo. Nós falamos aqui com o Emerson Andrada, ele que é o coordenador-geral, né? Oi, Vera. Oi. Isso. Coordenador-geral do... É coordenador-geral, né? Coordenador-geral a gente do confunde Sindeleto. às vezes. Tá certo, Eu querida. vou passar agora pro Hugo do Sinfasfisco e tem um companheiro também que defende a categoria dos policiais penais que está aqui aguardando, que é o Luiz. Então, vou passar pro Hugo. Vamos lá. E depois o Luiz. Tá certo, bom? tá certo, Hugo. querida. Hugo, Oi, Vera. tudo bem, né? Tudo bem e você? Joia. Ô, Hugo, você que já é figurinha carimbada aqui no nosso Roda de Conversa, né? Explica pra gente aí por que desse êxito todo, como é que está o ambiente na Assembleia, como é que vocês estão sentindo toda essa pressão aí e se o regime de recuperação fiscal está com os dias contados. Nós esperamos que sim, né, Vera? Pelos diversos motivos que a gente já colocou aí. Mas o que aconteceu aqui hoje foi o seguinte: o governo não teve voto. É isso. Não teve voto, aí derrubou a reunião. E ele não tem voto exatamente porque nem a base dele está aceitando o regime, né? É isso? Exatamente isso. Porque funciona assim, Vera. Ele precisa de 39 pessoas presentes, no mínimo, 39 deputados, e que os 39 votem com ele. Ah. Porque se 37 estiverem presentes, não abre a sessão. Precisa de um quórum mínimo de 39. Então ele precisa de 39. E não está conseguindo juntar o povo, né? Não está conseguindo juntar porque o povo sabe que isso é ruim. Sabe que isso vai causar um dano terrível, não só para o servidor, mas para o serviço público e principalmente para a população. Então, dos deputados que estavam presentes hoje, vários não votam o regime. Vários. Entendi. E mais, além disso, o teto, ele quer caminhar com a PEC, o quórum é qualificado, é um quórum maior ainda, e ele tá... Esse vai ser impossível, eu te garanto aqui que é impossível ele conseguir os votos até para abrir. Hugo, eu tô achando curioso, porque eu nunca vi uma coisa parecida com essa, e olha que tem anos que eu cubro a Assembleia Legislativa, a oposição, né, aqueles deputados contrário ao regime, chamando no plenário para votar, doidos para votar, e os outros correndo, né, esvaziando o plenário. Então, e os outros obstruindo. O governo está obstruindo a si próprio. O governo está se mordendo. Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. Né? O governo não quer votar. Ele sabe que não tem voto, ele sabe que vai perder. E os deputados e deputadas que estiverem do lado do governo, eles estarão se queimando eternamente, correndo risco grave, como ocorreu na PEC 32, você se lembra disso? Sim. Na PEC 32 da reforma, os deputados que defenderam com unhas e dentes não voltaram. Não, muitos não voltaram. Federais. Não. E vai acontecer aqui em Minas Gerais. Esses deputados e essas deputadas que estão se expondo agora não vão ser reeleitos. Eles precisam ter consciência disso. Tem deputada que a mãe é prefeita e candidata. Como é que vai ser candidata votando contra a população? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, e o povo vai ficar sabendo disso. Sim. O povo vai ficar sabendo disso. O povo já está sabendo, né? O povo já está sabendo. E tá assim, hoje o meu taxista estava falando para mim, estava me falando sobre o regime de recuperação fiscal e sobre o medo que ele dá. O taxista, Vera. Olha só. Então isso chegou em todos os cantos, em todos os rincões de Minas Gerais. A população sabe que isso é ruim. E mesmo aquele zemista apaixonado sabe que o regime de recuperação fiscal é ruim. E tem uma coisa, o Zema não vota, né, o regime de recuperação fiscal. Quem vota é o deputado e a deputada que vão se queimar perante a população. E esses a população não perdoa. A população não perdoa. Então, Ulisses já dizia isso, né, que o povo adora uma traição, mas odeia o traidor. Sim. Não esquece o traidor. Não esquece o traidor. Agora é o seguinte, só pra gente finalizar com você, que nós vamos ouvir o Luiz também, o processo agora é que o Zema pediu a dilatação do prazo para pagar a dívida no STF e está aguardando, então, uma devolutiva do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Exato. Nós estamos todos na expectativa de que saia nas próximas horas, no mais tardar até amanhã, essa liminar, já que todas as partes concordam. E o presidente da casa, na reunião que nós fizemos na quinta-feira passada, nos garantiu que se o prazo for dilatado, ele suspende a tramitação imediatamente. Que é o Tadeu Leite, né? O Tadeu Leite.
Tá Ele certo. já nos garantiu. Então, nós estamos todos nessa expectativa, tá bom, Vera? Maravilha. Vamos pro Luiz aí, porque nessa expectativa que a gente vai tocando o bonde e conversando agora, Marcele, com o Luiz, não é isso? Agora é o Luiz, nosso companheiro aqui que defende o pessoal da Polícia Penal. Só um minuto. Tá certo. Ei, Luiz, como é que vai? Tudo bem? Olha, poderia estar melhor, viu? Né? Tá falando com vocês aí. Pois é. A polícia, nós estamos aqui na Assembleia. Você é de qual entidade, Luiz? Qual que é a sua entidade? Isso, eu sou o presidente Luiz Gelada, presidente do Sindicato Penal e da AMASP. O Sindicato da Polícia Penal e a Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais. Então, agora a expectativa, como disse o Hugo, do Supremo Tribunal Federal é conceder essa liminar e aí todo mundo vamos ganhar um fôlego para poder discutir melhor o projeto, propor soluções, outras que não seja essa que o governo de Minas hoje apresenta, certo? Com certeza. O governador de Minas, a cada dia, ele mostra ser o inimigo da segurança pública. E nós, como representantes classistas, nós não podemos deixar esse marketing fake news, praticamente, o marketing fake, que ele está fazendo contra todos os servidores, que ele está criminalizando, na verdade, a segurança pública, está criminalizando os professores, está criminalizando, em geral, todo servidor público, porque ele quer colocar na conta a má gestão dele, na conta de nós, servidores. Nós não podemos aceitar. E o pior de tudo é que ele não quer diálogo com o governo federal, é o que tudo indica. E a polícia, na visão de vocês, da sua entidade aí, o que seria o maior impacto desse projeto para vocês, para a categoria que você representa? Então, na nossa totalidade, a Polícia Penal é o primo pobre da segurança pública. Nós estamos na iminência da criação da nossa lei orgânica da Polícia Penal e também na iminência da lei orgânica nacional, onde que diretamente vai impactar com o governador de Minas Gerais. Desde 2019, a Polícia Penal ela foi sancionada através da emenda 104. Em Minas Gerais, há 2 anos conseguiu sancionar a Polícia Penal aqui, ela mudar a nomenclatura praticamente, foi a única coisa que ele fez. Ele não criou cargos na Polícia Penal, ele não criou vagas no sistema penitenciário, e quem sofre com isso não só o policial penal, mas também a população carcerária. A família do preso também sofre com isso. Porque não tem um local ideal, não tem alojamento para o policial penal, não tem uma cela praticamente digna para o preso, como a ALEP garante para ele. Muitos dos presos não conseguem até mesmo, de acordo com a ALEP, cumprir essa pena próximo de casa, porque não tem vaga no sistema prisional, porque o governador de Minas simplesmente não investe. Ele não investe no policial penal e não investe na infraestrutura. Certo. Porque o policial penal ele é o garantidor da segurança, da ordem pública. Eu vi, inclusive, faixa de vocês na porta da Assembleia Legislativa pedindo uma série de providências ao governo do Estado e, entre elas, aí, até o aumento do efetivo, né? Parece que vocês... hoje a Polícia Penal está bem sucateada também, não é? Isso. Nós não temos o quadro, na verdade, o essencial. O quadro garantidor. Por quê? A população carcerária, cada dia, ela cresce mais. E o sistema prisional, eles fingem não lembrar dele. O sistema prisional, ele só é lembrado, Deus me guarde, em caso de rebelião, em caso de alguma morte dentro do sistema prisional. Então, nós somos uns heróis anônimos, essa que é a palavra. Sim. Porque a última rebelião no Estado foi no ano de 2013, na penitenciária de Leão Hungria. Após isso, nunca mais teve rebelião no Estado de Minas Gerais, somente motins. E muito desses motins, quem é o causador dele, eu posso dizer, de 99%, é o próprio Estado, que é uma falta de estrutura, uma falta também de equipamento policial penal, é falta de água, é falta de esgoto, é uma falta... toda a infraestrutura. Uma penitenciária que é feita para 400 tem 1.200. E das 192 unidades que nós temos no Estado, 182 unidades que nós temos no Estado, praticamente 35% a 40% ela está interditada. Só que esse mesmo judiciário que ele interdita, ele também, da mesma hora, não, pode receber. Aí estão vendo aquela confusão. Resumindo, cadê nosso pai, cadê nossa mãe? É assim que o sistema prisional ele se sente hoje. Entendi. Ô Luiz, e agora na luta, então, contra o regime de recuperação fiscal, porque já está ruim, se já está ruim, pode ainda piorar. Esse que é o receio de vocês.
De piorar o que já está ruim, né? O regime de recuperação fiscal, ele simplesmente proíbe a criação de gasto. Ele fala assim, ó, só vai contratar se morrer. Essa que é a palavra. Ó, se morreu, aposentou, o que aconteceu? Ah, não, aí pode sim, pode ser substituído. Mas nós já estamos com o fato defasado. E uma notícia que nós tivemos no estado de Minas Gerais muito boa, eu, Luiz Gelado, também sou presidente nacional, sou vice-presidente nacional da AGPEM, que é a Associação dos Policiais Penais do Brasil. Nós ganhamos uma ação no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós ganhamos em tese, né? Está no rito previado ainda. A não contratação temporária, que é o que enfraquece o sistema prisional também, que é onde que nós queremos. Nós temos um concurso desde 2021, inclusive nós queremos que chame essas pessoas o quanto antes e que chame também os excedentes. Sim. Qual que é o maior problema, obstáculo disso? Que a gente precisa que chame, tem mais 700 pessoas ainda para entrar, né, para fazer a turma T4. Sim. E qual que é o outro problema? Nós queremos que abra um novo concurso, porque se o regime de recuperação fiscal aprovar, ele proíbe um novo concurso, ele não vai deixar a gente criar mais vagas. Então assim, é só na luta. E vocês... uma coisa só para a gente fechar aqui, porque isso aí daria outro programa, a gente falar aí, né, da situação de vocês, das expectativas, das buscas, enfim. De fato, a gente vê que tem problemas e a energia de vocês poderia estar sendo investida e gasta de outra forma e não aí nessa luta contra o RRF. Ou seja, além de fazer toda essa luta da categoria, vocês precisam estar aí também defendendo os serviços públicos, os servidores, e estar junto nessa batalha. Então, desejo sorte para vocês, canal sempre aberto no Roda de Conversa, e vamos voltar aí na Marcela, lembrando, Luiz, que é mais um dia vencido, né? Mas amanhã começa tudo de novo. Não, com certeza, eu te agradeço pela oportunidade, me coloco sempre à disposição, e muito obrigado e parabéns pelo excelente programa. Obrigada, Luiz. Tá certo. Aí, Marcelo, com você para encerrar aí, aquele seu jeito autêntico de ser, porque daqui a pouquinho a gente encerra aqui. Nós vamos encerrar com o canto das 3 raças para fazer uma homenagem à diversidade da nossa luta, tá bom? Vamos lá. Pode Ô, Vera, eu só queria agradecer mais uma vez, dar um beijo em todo mundo e dizer que esse programa nunca foi tão bem prestigiado como hoje, né? Eu vi. Hoje foi bem diverso, foi bem né? Bacana, foi bem diverso e muita gente importante, muita gente querida. E aí eu queria fechar com um forte abraço a todos e todas. E a gente se encontra em breve. Um beijo. Certo. Zé Guilherme mandando um abraço para você, Misael Avelino. Um beijo, Marcelo. Beijo a todos. Obrigada, querida. Nós vamos encerrando o nosso Roda de Conversa. Lembrando que estamos na luta contra o regime de recuperação fiscal. Tivemos aqui a participação da nossa querida diretora Marcela Amador, que é coordenadora do Departamento de Comunicação. Mandando aí um abraço para Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti e toda a nossa direção. Obrigada, pessoal, por estar aqui conosco mais uma vez. Nós vamos encerrando o nosso Roda de Conversa, deixando para você um abraço,